Bom, até vai ser interessante isso aqui, porque é o seguinte, o que acontece? É importante a gente olhar também o nosso mapa, né, e entender como é que ele está distribuído, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente quer aprender astrologia, mas o simples exercício que a gente pode fazer através do nosso mapa, ele começa, principalmente para quem está iniciando na astrologia, é um exercício interessante esse, de desenhar o seu próprio mapa natal, né? De começar a pegar, por exemplo, um círculo, e dentro desse círculo, eu acho que eu tenho até depois, eu consigo para vocês mandar a mandala só com os graus, né? Só com os graus. E aí vocês desenharem esta mandala exatamente de acordo com o mapa de vocês, para que vocês comecem a colocar e a posicionar os planetas dentro do mapa, os signos, onde é que né, qual é o meu ascendente, qual é o meu descendente, qual é o meu fundo do céu, qual é o meu meio do céu, e com isso, começando a ter uma noção mais clara de como é que a estrutura desse mapa, né? Coisas que, num primeiro momento, não chamavam a atenção da gente, e quando a gente começa a desenhar, a gente chama esse tipo de atenção. Essa aula, nós vamos falar sobre ainda a finalização dos signos, né? E uma coisa importante para a gente entender sobre os signos é esta complementação entre eles, entre os eixos, né, dos signos. Por exemplo, Áries é o primeiro signo, e o Áries tem um signo que é completamente oposto a ele, que é Libra. Então, esse eixo Áries-Libra, ele é um eixo que ele vai estar constantemente nos mapas sendo colocado em oposição. E esse eixo, ele é chamado o eixo da identidade, ou então o eixo da competição. Né? Por que ele é chamado de eixo da competição, da identidade? Porque ele está trazendo aqui dois signos que lidam com, ao mesmo tempo que eles são opostos entre si, eles são complementares entre si. Áries é um signo de individualidade. Áries é o signo do eu. E Libra é o signo do outro. Então, o Áries, ele sempre vai ser um signo ligado a uma independência, a uma atitude proativa, a uma impulsividade, a uma necessidade de expressar as suas próprias vontades. Enquanto que Libra, que é o signo oposto, ele é um signo que exatamente vai pensar muito mais no outro do que no eu. Então, o signo de Libra, ele começa a pensar sempre como é que ele vai cooperar com o outro, como é que ele vai equilibrar os seus desejos em relação aos desejos dos outros. Ele vai buscar uma certa diplomacia. Então, tudo aquilo que o Áries tem de bom e de ruim, Libra tem de bom e de ruim meio que ao contrário. Então, se o Áries tem impulso, se o Áries tem coragem, se o Áries tem
iniciativa, ele é um signo de ação. O Libra, ele tem estas características de cooperação, né? O Áries faz sozinho e o Libra faz, né, em conjunto. O Libra sempre vai buscar esse equilíbrio, esse ganha-ganha. Muito bem. Agora, eles são signos complementares. Então, o Áries, que tem todas essas qualidades, ele também precisa, em muitas ocasiões, aprender a lidar com o signo oposto, ou então aprender com as qualidades do signo oposto. Ou seja, ele não vai deixar de ser impulsivo, ele não vai deixar de ser corajoso, ele não vai deixar de tomar a iniciativa das coisas. Mas, em alguns momentos, ele vai ter que aprender a ceder. Ele vai ter que aprender a desenvolver uma coisa que ele não tem, que é paciência. Principalmente essa paciência com relação ao outro. Ele precisa disso, porque senão ele não consegue se tornar um signo completo. A mesma coisa acontece com o Libra. O Libra, ele é um signo altamente indeciso, porque ele não sabe lidar com as suas vontades. Ele está sempre buscando entender qual é a necessidade e o desejo do outro. Então, para ser amado, muitas vezes ele se coloca numa posição de subserviência ao outro, quando na realidade ele, em muitos casos, ele precisa também saber se impor. É muito importante a gente saber a opinião dos outros, é muito importante a gente entender o ponto de vista dos outros, mas existem momentos em que nós precisamos aprender a nos impor como o signo de Áries. Então, quando vocês pegam o mapa de vocês vão ver esse eixo Áries-Libra em alguma determinada parte do mapa de vocês. Ele pode estar, um desses signos pode estar no ascendente e o outro no descendente, ou então pode estar na casa 11 e na casa 5. Mesmo que a gente ainda não tenha estudado as casas, mesmo que a gente ainda não tenha falado sobre esses posicionamentos, a gente já começa a perceber quais são os lugares do nosso mapa astrológico em que nós precisamos lidar com estas forças que são antagônicas e complementares. Onde eu vou estar sempre lutando na minha vida, né? E principalmente se ali, nesses dois planetas, eu tenho, nesses dois signos, eu tenho planetas, se esses signos são signos significativos para mim ou não. Então, essa é uma coisa interessante da gente olhar e começar a analisar nos mapas, né, individuais. Mas, Alexis, Oi. No caso ali no meu mapa, eu tenho Áries na casa 8 e, consequentemente, Libra na casa 2. Não tem nenhum planeta, nem na casa 2 e nem na casa 8. Uhum. Como é que se daria isso? Não, então, é isso que muitas vezes você precisa refletir como é que se dá esta questão, né? Porque esse eixo de Áries e Libra, ele está, esse eixo, digamos assim, da competição, ou o eixo da identidade, ele está relacionado com estas duas casas. Estas duas casas, elas naturalmente são casas de dois outros signos complementares, que é o touro e o escorpião. Então, em primeiro lugar, se você tem esses dois signos nestas casas
e você não tem planetas nessas casas, esta questão ligada, os assuntos ligados nessas casas, eles não são os assuntos em que você vai ter, digamos assim, uma dinâmica de atenção tão forte, pelo menos inicialmente, no teu mapa. Tem outros pontos de atenção que estão muito mais ativados do que esses pontos, tá? Mas esta relação, ela se dá entre o que eu quero e o que o outro quer, tem a ver com esse eixo do dinheiro, das posses, das relações ligadas aos bens materiais e ligada também aos bens compartilhados, aos bens dos outros, tá? Não sei se você tem Áries na casa 2 na ou... 8. Então, O Áries na 8. Então, você tem o Áries na 8 e o Libra como regente da 2, é isso? Exato. Não, Libra é regente da 2, exato. Pois é. Então, como é que você lida com os teus valores? Muitas vezes, os teus valores, os teus valores pessoais, eles são, você abre mão dos teus valores pessoais em detrimento dos valores dos outros, que estão lá na casa 8, entende? Então, às vezes você acha mais importante, ou, de repente, você é mais ativa, porque você tem Áries lá, você é mais impulsiva, você toma mais ação quando se trata do dinheiro dos outros, do que quando você está lidando com os teus próprios dinheiro, com o teu próprio dinheiro, ou então com os teus próprios valores pessoais, né? Então, muitas vezes, aquilo que tu acredita, a forma como tu ganha dinheiro, muitas vezes, para ti, é uma coisa que precisa, muitas vezes, de uma anuência do outro, precisa, muitas vezes, de um suporte do outro, não é uma coisa que você faz de uma maneira, eu vou fazer e pronto. Parece que precisa estar sempre tendo esta contrapartida do outro. O outro precisa te dar esse apoio, esse suporte para você decidir o que você vai fazer com o teu dinheiro, né? Então, é mais ou menos essa relação. É isso que você tem que avaliar um pouco com relação a essas duas casas nesse eixo. Tá? Bom, sim. Aí a gente tem, por exemplo, o outro eixo, se a gente pegar o segundo signo, que é o touro, ele é um signo que está ligado ao signo de Escorpião. Tá? E tanto touro como escorpião, eles são signos, aqui a gente vê o seguinte, já são 2 signos fixos, tá? Onde o touro, ele vai buscar o quê? O touro vai sempre buscar uma estabilidade, uma segurança. O touro lida com as questões concretas, materiais, lida com aquilo que é real, tá? Objetivo. E o touro não gosta, por exemplo, o touro é aquele que vai se esforçar para construir as coisas. O touro é o grande construtor. E o escorpião tem essas qualidades de ter uma determinação ferrenha, uma determinação passional, emocional, que lida muito mais com a destruição do que com a própria construção das coisas. Então, enquanto o touro constrói as coisas, o escorpião transforma as coisas, ou seja, para ele transformar algo, ele precisa destruir aquilo que existia para refazer isso de uma outra forma, né? Então, são dois signos que lidam muito com as questões
materiais e imateriais, as questões da posse e as questões da perda. Mas aqui também tem uma questão de que a posse taurina é uma posse material, enquanto que a posse escorpionina é uma posse emocional, tá? Então, os dois lidam com posse, os dois lidam com riquezas. Um lida com riquezas materiais, o outro lida com riquezas emocionais que precisam ser transformadas. Então, qual é aqui a lição que cada um desses signos passa para o outro? O touro, que não gosta de perder nada, que gosta de conservar tudo, que não gosta que as coisas sejam mexidas, ele precisa aprender que tudo tem uma finitude e que tudo, por mais que a gente queira conservar, por mais que a gente queira manter, de certa forma, às vezes a gente vai ter que aprender a lidar com a perda, né? Que nem lá, sei lá, eu sempre assim, gosto muito do arquétipo do tio Patinhas, né? O tio Patinhas, ele é aquele da posse material, né? Então, o tio Patinhas é o grande acumulador de dinheiro. E o touro, ele é esse acumulador de dinheiro, né? O taurino é o banqueiro. O taurino é aquele que gosta do dinheiro. E não tem mal nenhum em gostar disso. O problema é achar que tudo é, digamos assim, mensurável, né? Tudo é monetizável. E aí o tio Patinhas não gosta de perder dinheiro. E às vezes ele encontra, né, uns personagens no seu caminho. Eu não estou falando aqui dos irmãos Metralha, não estou falando aqui dos vilões, mas eu estou falando aqui, por exemplo, da maga patológica, que quer transformar lá a moedinha número 1 do tio Patinhas em uma outra coisa. E o tio Patinhas resiste, briga com a maga patológica, que é escorpionina, né? Que quer transformar essa moedinha, que para ele é um símbolo, em um determinado amuleto. E em várias histórias, a gente vê que, por mais sovina que ele é, por mais né, ele não abre mão de lidar com essa fama. Mas os sobrinhos dele, principalmente, percebem que muitas vezes ele cede algumas coisas, ele perde algumas coisas, mesmo que ele não admita que ele perca, ou que ele está abrindo mão daquilo, mesmo que ele cede aquilo em segredo, para não perder a sua, digamos assim, a sua característica, mas ele em determinados momentos ele perde, e quando ele perde, e essa perda ela é em prol de uma boa ação, em prol de uma boa causa, ele fica satisfeito com isso. Em várias e várias histórias a gente vê esse tipo de arquétipo sendo usado ali como fio condutor da história, né? O escorpião, ele é exatamente o contrário. O escorpião é aquele que gosta de queimar as pontes, né? Ele gosta de destruir as coisas. E a lição que o escorpião precisa aprender com o touro é exatamente a lição de conservar, de não destruir tudo, né? De muitas vezes ter a tenacidade de conseguir conservar algumas coisas. Esse eixo, o eixo touro-escorpião, ele também é chamado de eixo da posse, como eu falei.
Touro, uma posse material, Escorpião, uma posse emocional, né? O Escorpião, ele não lida para dinheiro, ele não lida para... Mas ele lida com essa necessidade, muitas vezes, de ter o poder, de ter o domínio, não sobre bens materiais, não sobre o dinheiro, mas sobre, né, às vezes até a alma de uma outra determinada pessoa. Então, o Escorpião muitas vezes está ali, tendo muitas vezes o filho, ou a mãe, né, ou alguém da família, sempre como alguém que é dependente dele, ou então, muitas vezes, isso se torna o contrário, a pessoa se torna doente, a pessoa se torna sempre uma pessoa dependente dos seus pais, ou do seu marido, ou dos seus filhos, para ter esse controle emocional sobre eles, né? A questão da vitimização, às vezes. Então, esse é o eixo da posse, Touro-Escorpião. Um precisa aprender a lidar com a perda e o outro precisa aprender também a lidar com a conservação de determinadas coisas. O eixo da posse, Touro-Escorpião, ele é um eixo que vai lidar justamente com as casas 2 e casa 8, que são as casas ligadas aos valores, né? Os meus valores e os valores dos outros. Depois nós vamos falar ainda das casas e tal, mas isso é importante a gente entender. Onde é que estão esses eixos nos mapas de vocês? Comecem a olhar. Quais as casas que esses eixos estão ativando? E se tem planetas ali. Só, né, não vamos interpretar isso agora, mas é importante que cada um comece a prestar atenção. Poxa vida, eu nunca tinha prestado muita atenção. Eu sou leonino, mas eu nunca tinha prestado muita atenção que eu tenho vários planetas em Touro, ou eu tenho vários planetas em Escorpião, ou então tem um planeta lá que é importantíssimo em determinado signo. Então, isso são coisas que vale a pena a gente... Oi? No caso, por exemplo, você estava falando dos planetas, né? Quando cai nos eixos dos planetas, sempre vai ter um que vai ter mais importância que o outro, né? Os planetas pessoais sempre são mais importantes do que aqueles planetas que não são, né? Pessoais. Sim, mas nós vamos falar dos planetas ainda, né? Certo. Todos os planetas são importantes, mas, claro, tem planetas que no nosso mapa são mais importantes que outros. Não necessariamente, muitas vezes, porque os planetas têm uma certa hierarquia, né? Sabe por quê, Alex? Porque, no caso, ali, no meu eixo do Touro e o Escorpião, justamente na casa lá onde que está a casa 9, que está Touro, eu tenho o planeta de Vênus, que é o regente de Touro. Sim, nós vamos falar ainda sobre debilidades, essas coisas, né? Uhum. E isso vai fazer com que determinados planetas tenham mais força ou não em cada mapa, né? Sim. Fala, Juliano, ia falar alguma coisa? Sim, assim, Alex, dá para falar que em Escorpião existe algo relacionado a jogos emocionais de manipulação? Sim, com certeza. O signo de Escorpião é um signo de manipulação. E aí que reside, talvez, grande parte do poder deles? A manipulação, na realidade, ela é a patologia do signo de Escorpião, né? Porque, na realidade, a luz de Escorpião é a luz transformadora, né? Escorpião existe para colocar o dedo na ferida, para chegar e mexer onde ninguém quer mexer, né? Então, por exemplo, assim, todo mundo quer justiça, todo mundo quer que as pessoas, né,
digamos assim, de certa forma, obedeçam a determinados limites, a determinadas regras. Tem pessoas que não aceitam essas regras, né? Quem é que mexe, ou quem é que são as pessoas que fazem com que que os outros andem da linha, por exemplo? É o policial. O policial é um cara tipicamente escorpionino, porque ele lida, né? Ele vai lidar com o quê? Com o submundo do crime, ele vai lidar com as coisas ilícitas, ele vai lidar com aquilo que é podre. Então, que é um trabalho, muitas vezes, que a maioria das pessoas não gosta de fazer, porque aquilo é um negócio que mexe com coisas que são poderosas. Isso é uma característica de escorpião, né? Mas ele mexe ali por quê? Porque ele quer fazer com que essas coisas sejam transformadas e se tornem melhores. Agora, manipulação, isso é uma patologia do signo de escorpião, porque a manipulação é eu exercer todo o meu poder em função de fazer com que os outros, né, por determinados meios, e geralmente por manipulação emocional, acabem fazendo o que eu quero que eles façam, né? E aí não tem transformação, aí tem dependência, né? Aí tem uma coisa que é uma patologia e uma coisa que não é, que é a sombra de escorpião. Raquel, você queria comentar alguma coisa? Está desligado o áudio. Olhando a astrologia, né, como autoconhecimento que ela é essa lógica do escorpião, onde ele está no mapa, não seria onde nós teríamos que botar o dedo nas nossas feridas, não nas feridas dos outros? Não apontar Sim. as feridas dos outros, mas aonde a gente precisa olhar para as nossas feridas? Sim. O signo de escorpião no nosso mapa é onde a gente precisa transformar as coisas, né? É onde nós precisamos transformar as coisas. Então, é uma boa colocação essa, né? Onde eu tenho escorpião é onde eu preciso lidar com situações em que eu ainda, né, não domino, ou que eu sou muito dependente emocionalmente daquela situação. Eu preciso trabalhar emocionalmente para transformar aqueles assuntos, principalmente daquela casa. E se eu tiver planetas em escorpião, esses planetas eles vão atuar, né, dentro desses assuntos e dentro dessa casa, de acordo com as suas características, né? Mas poderia ser o lugar onde eu manipulo, poderia ser o lugar onde eu tento ter controle e eu perco o controle também? É tudo ao mesmo tempo, né? Porque todos os signos... Porque todos os signos eu estou sempre lidando com a sombra e com a luz desses signos, né? Então, por exemplo, sempre acaba no coitado do escorpião, né? Mas, por exemplo, se eu tenho o meu signo de escorpião tem um planeta lá, digamos que seja Marte lá, né? Marte é o regente de escorpião, então ele já tem uma força ali muito grande no signo de escorpião.
eu posso usar esse Marte de uma maneira positiva ou eu posso usar esse Marte de uma maneira negativa, né? Exemplo, se eu tenho Marte em Escorpião, eu posso ser um exímio cirurgião. Então eu pego essa energia marciana, né, do bisturi e corto a carne, entro, né, nas entranhas do corpo lá para curar uma pessoa. E de uma maneira cirúrgica e de uma maneira... porque o escorpião é preciso, né? Ele vai onde precisa. Eu posso ser isso. Ou eu posso ser um assassino, um serial killer, que esquarteja, né, a pessoa e destrói a pessoa, né? E com isso tem esse aspecto da manipulação, que não é só a manipulação com a sua vítima, mas é a manipulação com a sociedade como um todo, né? Eu vi o caso que está acontecendo aqui em Porto Alegre, ali do cara que esquartejou a mulher, ainda estão procurando a cabeça ali, né, e tal, que escondeu... Não, e o mais engraçado, Alex, é que ele disse que não matou a mulher, ele só esquartejou. Ah, pois é. Completamente, né? Onde será que está o Plutão desse sujeito, né? E o Marte. É um mapa interessante, né? Da gente pudesse analisar. Né? Tá? Não sei se eu te respondi, Raquel. Respondeu, sim. Tá. Obrigada. Bom, aí a gente tem o terceiro eixo. O terceiro eixo, qual é o terceiro signo? O terceiro signo é Gêmeos. E o signo oposto a Gêmeos é Sagitário. Tanto Sagitário como Gêmeos são dois signos ligados ao conhecimento. Tá? Então, por isso que esse eixo Gêmeos-Sagitário é o eixo do conhecimento. Porque esses dois signos buscam expandir e aprender a lidar com as questões da vida. O Gêmeos, ele é curioso. O Gêmeos é flexível, inquieto, ele é versátil, ele é questionador, enquanto que o Sagitário, ele é expansivo, ele é exagerado, ele é otimista, ele é idealista, tá? Bom, mas qual é a diferença desses dois signos? Ou como é que eles se complementam, né? Porque o Gêmeos, ele é curioso, ele aprende, mas ele é muito superficial, ele desperdiça muito, ele dispersa muito as suas atenções. Ele está mexendo numa coisa, daqui a pouco ele já começa a mexer em outra ele vai pulando de uma coisa para outra, né? É como se uma criança geminiana, ela ganha um brinquedo e aquele brinquedo vai entreter ela por, sei lá, 5 minutos. Depois desses 5 minutos, esquece, ela já está vendo outra coisa. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o Sagitário tem de diferente dos Gêmeos, porque o Sagitário estabelece uma meta, eu quero aprender determinada coisa. E aí ele vai em direção a essa meta. O Gêmeos, ele não sabe o que ele vai aprender, ele vai aprender aquilo que interessar para ele naquele momento. Enquanto que o Sagitário tem essa meta mais clara, mais objetiva do que ele quer. O problema da meta sagitariana, muitas vezes, é que ela é muito elevada, né? A régua é muito alta. E aí ele, às vezes, quebra a cara porque ele estabelece essas metas dele de uma forma muito
muito utópica, né? E aí ele perde uma coisa que o geminiano tem, que é a praticidade, de se contentar com menos, né? O problema do Sagitário é que ele não consegue saborear as conquistas dele. Por exemplo, o Gêmeos, ele está ali mexendo na coisa, ele aprendeu aquilo, pá, que legal, já sei uma coisa nova, e está satisfeito com aquilo. O Sagitário, não, o Sagitário, ele aprende aquilo, mas depois que ele aprende, ele não saboreia mais aquilo, porque ele quer algo maior, né? Então, ele é altamente expansivo e exagerado. Então, o Gêmeos precisa aprender a não dispersar, a não ser tão superficial. Isso ele aprende com o Sagitário. E o Sagitário precisa aprender que ele precisa ser também, de certa forma, prático em estabelecer metas que ele consiga atingir, né? Ele até pode ter um objetivo mais elevado, mas para alcançar aquele objetivo, talvez ele tenha que repartir esse objetivo em várias metas menores, porque ele não consegue, né, chegar. O Sagitário é aquele que ele quer ser o diretor da empresa, mas ele não quer passar por todos os setores da empresa, né? Ele não quer aprender como é que funcionam as coisas e para chegar lá. Ele quer chegar lá. E aí, muitas vezes, ele quebra a cara. Então, e mesmo que ele chegar lá, ele ainda não saboreia as conquistas. Então, esse eixo, ele é o eixo do conhecimento, onde eu tenho no Gêmeos um conhecimento mais empírico, ou seja, um conhecimento do dia a dia, e no Sagitário um conhecimento que é mais teórico, acadêmico, que está galgado dentro de determinadas regras, determinadas teorias. Tá? Bom, depois a gente tem Câncer e Capricórnio. Câncer, ele é o quarto signo do zodíaco. E na sua posição dentro do mapa do zodíaco, ele é como se ele estivesse na casa 4, né? A casa mais ao fundo do zodíaco. A casa oposta é a casa 10, que fica lá no meio do céu. Então, Câncer é o signo mais embaixo e Capricórnio o signo mais acima. Isso na roda do zodíaco original. Cada mapa nosso vai ter esses signos em uma posição, não necessariamente nessa posição, pode ter em outras posições, mas a posição original é essa. Por quê? Porque Câncer, ele é ligado às questões mais íntimas da nossa personalidade. Câncer lida com sentimento, com emoção, com família, com proteção. Então, o Câncer é o nosso porto seguro. Tá? Câncer gosta de tudo que é conhecido. Câncer não gosta de surpresa. Ele gosta de ter tudo sob o seu domínio, o seu controle. Aquilo tem que estar muito bem elaborado. Bom, Capricórnio, ele está do lado oposto. Capricórnio, ele nem quer saber de sensibilidade, porque Capricórnio é um signo que é altamente insensível. Ele é muito mais o que? Calculista, ele é muito mais racional, ele é muito mais ambicioso. Então, tudo aquilo que o Câncer tem de sensibilidade, de amorosidade, de proteção, de aconchego, o Capricórnio é aquele signo da escassez, aquele signo que é o sobrevivente,
é o signo que eu faço sozinho e eu não preciso de ninguém para fazer. Se ninguém quiser fazer, ninguém quiser me ajudar, não tem problema, eu faço sozinho. Então, Capricórnio é aquele, né, cara que se sente sozinho no mundo e se sente, ao mesmo tempo que sozinho, responsável por fazer tudo, né, por, por, por executar essas coisas, porque ninguém vai ajudar ele. Câncer, todo mundo... Câncer não se importa de ser apoiado. E Câncer não se importa de apoiar. Capricórnio não quer ser apoiado, porque ser apoiado é sinal de fraqueza. É como se ele não tivesse uma capacidade de executar por ele mesmo. Então, Capricórnio é insensível, é mais frio, ele é prudente, ele é responsável, ele é competente, ambicioso, tá? O que o Câncer precisa aprender com Capricórnio? Que ele precisa aprender a ter um equilíbrio emocional. Ele não vai ser igual a Capricórnio, mas se ele pegar um pouco das qualidades capricornianas, ele vai ter mais desse equilíbrio emocional. Não vai ser tão chorão, não vai ser tão, né, magoado, vai aprender a ter uma casquinha, né? Aquela casquinha para que a gente que vai nos dando a capacidade de suportar determinadas dificuldades. Ele aprende com Capricórnio também a ser mais confiante e a nutrir a sociedade. Porque o Câncer, ele é muito bom para nutrir a sua família, para nutrir aqueles que ele ama. Câncer é a máfia, tá? Porque a máfia se protege. Então, dentro da família, não tem problema. Tu pode, sei lá, tu pode matar o vizinho lá, não tem problema. Pai, eu matei o vizinho, não tem problema. A gente te protege aqui e não deixa nada acontecer. Então, a máfia tem muito dessa figura canceriana, de que está dentro do nosso ciclo de proteção, tá seguro. Quando, na realidade, o Câncer ele precisa aprender a nutrir o quê? A nutrir as pessoas que não fazem parte desse círculo de afetividade, né? Ele usar o seu carinho, a sua capacidade de empatia e sensibilidade para ajudar outras pessoas sem necessidade dessas pessoas serem da matilha. E o Capricórnio, ele precisa aprender a ter fé, a lidar melhor com as emoções, né? Então, o Capricórnio é uma pessoa insensível e ele precisa aprender que em determinados momentos eu preciso lidar com essas emoções de uma forma mais adequada, e não se deixar se endurecer tanto. Capricórnio é aquele cara que é frio e calculista, ele estabelece uma meta e vai em busca daquela meta, mesmo que ele tenha que passar ou tenha que usar de escada outras pessoas, ele não está muito se importando com essas pessoas. E enquanto que o que ele precisa aqui é saber que ele pode chegar lá sem prejudicar os outros, né? Ou seja, sendo um pouco canceriano, sendo um pouco mais amoroso. Então, o eixo desses dois signos aqui é o eixo que a gente chama eixo do destino também. Por que isso? Porque esse eixo ele está localizado na casa 4, casa 10.
Câncer são as nossas origens, é a nossa família, é o nosso lar, a nossa proteção, é da onde eu vim. E o Capricórnio é para onde eu vou. Por isso que a casa 4 é uma casa de lar, de família, de ancestralidade, e a casa 10, uma casa de Capricórnio, uma casa ligada à ambição, à carreira, à vocação e ao reconhecimento social. Quem sou eu perante a sociedade? Né? Então, aqui está o eixo do destino, da onde eu venho e para onde eu vou. Para que eu vá mais longe, na casa 10, eu preciso ter uma base emocional adequada. Se eu não tiver uma base emocional adequada, se eu não tiver um porto seguro adequado, eu não consigo estabelecer as minhas metas de alto desempenho da casa 10, ou do signo de Capricórnio. Bom, e aí a gente vem aqui para Leão e Aquário, né? Onde eu tenho Leão, onde eu tenho Aquário, signos opostos. Leão é, né, o signo que tem o seu magnetismo, sua nobreza, o seu brilho próprio, né? Então, Leão, ele lida com as paixões, com a vaidade, com a arrogância, com o romantismo, né? O Leão é a autoexpressão maior da nossa identidade, aquilo que eu faço de melhor e aquilo que eu quero que os outros vejam que eu sei fazer, que os outros me elogiem, me reverenciem com relação àquilo. Então, o signo de Leão é um signo que ele tem essa capacidade de centralizar, de organizar, de estabelecer essa atratividade única e simplesmente pelo seu magnetismo. E o Aquário é completamente o oposto. O Aquário detesta ser protagonista de algo. Aquário é um signo altruísta. O aquariano, ele quer estar envolvido na multidão. Ele quer, ao mesmo tempo em que ele tem ideias expansistas, ideias, digamos assim, as ideias aquarianas são sempre ideias de um engrandecimento, não de uma pessoa em si, mas do coletivo, o engrandecimento da humanidade, a evolução da humanidade através da ampliação da consciência. Então, para o Aquário, tanto faz a maneira que a pessoa é, porque cada um é de uma maneira e está tudo bem. A gente lida com essa diversidade, a gente lida com esta capacidade de aceitar o outro como ele quer, né? Porque cada um, ao mesmo tempo que está dentro de um coletivo, ele também é independente. E no caso do Leão, né? No caso do Leão, ninguém pode chamar mais atenção do que ele. Ele é o centro das atenções. No caso do Aquário, ele chama a atenção pela sua diferenciação dentro do grupo, mas ele quer estar dentro do grupo. Ele não quer... É muito engraçado isso, porque ele quer ser visto, mas ele quer ser diferenciado dentro do grupo, e não como um indivíduo superior, digamos assim. Então,
Aquário é aquele que vai brigar pelo crescimento da coletividade, né, através do conhecimento. Bom, o que o leão ele precisa aprender com o aquário? Aquário é o grande, né, o signo de aquário, o que é? É o grande aguador. É aquele que é o Prometeu que traz o fogo dos céus para os humanos. Então, ele traz uma inovação tecnológica que, através do fogo, a humanidade, então, teve capacidade de se desenvolver, né? Então, ele dissemina esse conhecimento de uma forma igualitária. O leão, ele não gosta disso. O leão quer tudo para si, né? E quer que os outros valorizem as suas qualidades. Então, o leão precisa aprender com o aquário a dar e a irradiar esta sua generosidade, essa sua grandiosidade para todo mundo que está com ele, né? Ele pode, não quer dizer que ele vá irradiar todas essas benesses para os outros, e isso vai fazer com que ele perca o seu brilho. Pelo contrário, a gente sabe que os grandes líderes, as grandes figuras da humanidade, elas tiveram o seu brilho aumentado e ampliado exatamente por ter essa capacidade de ajudar, através da sua liderança, da sua capacidade, ajudar os outros. Então, esse é grande figura de leão. Senão o leão fica como aquele grande tirano, em que todo mundo deve reverência a ele e todo mundo precisa ficar ali, né, enfim, admirando, como se ele fosse um grande ser, né? Então, agora, o que o aquário precisa aprender com o leão? Ele precisa aprender a ser mais disciplinado, né? Principalmente disciplinar a questão da liberdade. Não é que vale tudo. Tem coisas que não podem, tem coisas que tem que ter uma figura que diga, olha, isso não dá, isso aqui dá, né? Então, ele precisa aprender a disciplinar esta liberdade e, de certa forma, assumir também as suas próprias intenções e pretensões. O que eu quero dizer com isso? Que o aquariano, ele tem ideias grandiosas de como é que o mundo precisa ser construído. Mas ele não quer assumir a liderança de construção desse mundo. Ele só quer dar um conselho. Ele, olha, o ideal é a gente fazer assim. Então vai lá e faz. Não, eu estou só dizendo como é que tem que fazer. Precisa, né? Aí, o que acontece? Aí vai lá o ariano, ou então vai o leonino, bate no peito e vai fazer as coisas. Se der errado, quem é que paga o pato? É o aquariano? Não é o aquariano. É o leonino ou o ariano, que com a sua arrogância, com o seu orgulho, com o seu, né, com a sua, né, muitas vezes, falta de perspicácia, não viu que ele estava sendo também aqui, de certa forma, manipulado através das ideias pelo aquariano. Então, o aquariano tem esse problema. Ele sabe como é que deveria ser tudo de uma forma ideal, mas ele não quer assumir as posições. Então, por isso que
o aquariano ele precisa assumir também as suas intenções, dar o tapa, né, dar a cara a tapa. Fala, Juliano, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Sim, bem rapidinho. É como se o leão precisasse assumir um pouco de impessoalidade e o aquariano precisasse, às vezes, assumir um pouquinho de pessoalidade. Dá para dizer Sim, sim, sim. O aquariano é a figura parda, né? A eminência parda. É aquele que vai e cochicha no rei o que o rei precisa fazer. Tá? E, quando, na realidade, ele precisava assumir aquilo que ele estava fazendo. Então, esse é o eixo que a gente chama também de eixo da identidade. Né? Porque o leão tem a ver com a nossa autoexpressão individual e o aquário tem a ver com a nossa expressão coletiva. Como é que eu lido, como é que eu me comporto dentro do coletivo, né? E se comportar dentro desse coletivo, assumindo que, embora eu esteja dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo, eu também sou um indivíduo único. Né? Então, esse é o eixo da identidade. E o último eixo é o eixo Virgem-Peixes. Tá? Então, o eixo Virgem... Acho que a Raquel, Oi? Acho que a Raquel queria falar. Oi, Raquel. Não, eu só ia complementar que a gente vê que a gente está bem mexendo muito nesse eixo, assim, a gente vê no mundo essa questão da casa 5 e da casa 11, né? Que é essa capacidade, assim, porque todo mundo tem uma receita de como que, sei lá, o outro país tem que viver a vida dele, ou uma outra comunidade tem que viver a sua vida e tal, mas às vezes no âmbito da sua vida íntima tem a sua vida destruída, não consegue se dar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, mas quer resolver o problema que está lá além do Atlântico. Sim. Né? Então, essa coisa aí tá pegando mesmo. Né? A gente está entrando na era de Aquário, né? Então, se fala muito na era de Aquário e se fala muito das benesses da era de Aquário, que é uma evolução. Okay. Sim, tudo isso é verdade. Mas, assim como todos os signos, Aquário tem também o seu lado sombra. E a gente ainda vai, né, ter que passar muito tempo assim para entender efetivamente como é que funciona esta era de Aquário dentro de um certo equilíbrio, né? Por exemplo, fazendo um parênteses aqui, né? Por exemplo, a gente está saindo, eu não sei se eu comentei isso aqui na aula ou não. A gente está saindo de uma era de 200 anos do elemento terra. Né? Por que 200 anos de elemento terra? Porque Júpiter e Saturno são os dois senhores do tempo, os cronocratores, são os dois planetas sociais, os planetas que lidam com qualidades pessoais nossas, mas também lidam com a coletividade. Então, toda vez que esses planetas fazem conjunção, a gente tem digamos assim, um ponto de evolução. Os últimos 200 anos, esses planetas eles fizeram conjunção sempre em signos de terra. Virgem, Capricórnio, Touro.
Virgem, Capricórnio, Touro, Virgem, Capricórnio, Touro. Tá. Então, são 200 anos de Terra. E agora, a última vez que eles fizeram conjunção foi no signo de Aquário. De Aquário? Isso, signo de Aquário, né? No signo de Aquário. Então, a partir de agora, esses dois planetas, eles sempre irão fazer conjunções por 200 anos nos signos de ar. Isso se chama a grande mutação, né? Mutações de 200 em 200 anos. Bom, eu estou colocando isso aqui para ilustrar um pouco, Raquel, isso que tu me falou, né? Do que está acontecendo. Como a gente viveu 200 anos de Terra, as qualidades da Terra, que são eficiência virginiana, execução e estruturação capricorniana e a economia ou o valor das coisas taurinas, né? Digamos assim, a evolução do conforto material das pessoas evoluiu muito nesses 200 anos. Tá? Só que isso vale para qualquer energia de qualquer signo. Quando a gente inicia uma energia, a gente sempre inicia essa energia de uma maneira mais luz do que sombra, mais positiva do que negativa. À medida que a gente vai desenvolvendo essa energia, chega um determinado momento, principalmente no final desse ciclo, em que a energia daquele elemento está tão exacerbada, que a gente está usando só a sombra desta energia, não usa mais a luz dessa energia. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, aquilo tudo de touro que foi utilizado para o bem-estar social, para uma qualidade de vida, de conforto material, se torna algo que tu começa a ampliar a extratividade dos recursos além da conta do que o planeta consegue, por exemplo. Né? A eficiência virginiana, que é uma eficiência ligada a uma corporação, a uma instituição, né, essa eficiência que faz com que o trem do metrô chegue no horário exato da parada, né, que tudo isso é uma eficiência virginiana. Na sua exacerbação, esta eficiência ela é utilizada única e exclusivamente para gerar mais trabalho. É como se assim, o que acontece hoje nas empresas? Reunião que não adianta nada. A gente faz reunião para não acertar nada, mas isso é um ponto que está dentro, parece que da eficiência das pessoas, né? E o Capricórnio, que é aquele signo de estruturação, ele começa a ser tão exacerbado essas estruturas, que essas estruturas elas já não têm mais, enfim, como se assim, por exemplo, por que está caindo tanto avião aí? Está caindo tanto avião porque toda aquela estrutura que foi construída de um avião e que precisa de uma manutenção permanente, em nome em nome da ganância, em nome de um ganho, ele começa então a fazer a manutenção preventiva do avião de uma maneira mais espaçada, mais equivocada, e aí aquela estrutura colapsa, né? Então, o que a gente está vendo é o colapso de vários tipos de estruturas. Então, volta e meia, quebra um banco, quebra isso, quebra aquilo. Essas estruturas estão sendo rompidas. Isso é mais ou menos, por exemplo, agora
a era de Aquário. Talvez agora, num primeiro momento, a gente vá sentir grande parte de um progresso, mas a gente também começa a ver os lados negativos desse signo de Aquário também, que é muitas vezes a manipulação do poder, né, através da informação. Então, essa questão das fake news, da desinformação. A informação se torna tão grande, tão grande, tão grande, que algumas coisas já não começam a ser tão válidas. Então, estas coisas são interessantes da gente avaliar, porque tudo, e a astrologia é isso, no fundo, a nossa mandala astrológica, ela tem o objetivo da gente encontrar o equilíbrio dessa mandala astrológica. No início da vida, a gente tem excesso de algumas qualidades e alguns defeitos, e ao longo da vida a gente vai tentando acertar, né, essas qualidades, melhorar essas qualidades, mas também corrigir os defeitos, equilibrar forças do mapa que a gente não olhava com tanto carinho. Então, esse é o grande segredo da astrologia, que é, na realidade, o taos ali, né, o tal, né, de fazer tá sempre buscando esse equilíbrio entre o yin e o yang, todo o tempo. Né? Então, esse é um grande exercício. Né? E quando a gente começa a utilizar esse conhecimento para perceber o que está acontecendo em nosso entorno, a gente começa a ter uma sabedoria diferente. A gente começa a se perceber das armadilhas, às vezes, né? Porque às vezes a gente não consegue, mesmo assim, ainda perceber isso, né? Mas é legal, essa questão é interessante. O problema é que para a gente tentar esse mínimo possível de equilíbrio, nós teríamos que olhar para as nossas contradições, né? E me parece que a gente vive num momento que a gente exacerba as contradições e aceita elas como normais. Sim. E aí a gente fica nas pontas, né? A gente não acha o meio do caminho. Sim, que é o problema da polarização, da radicalização, do que está acontecendo, porque está havendo agora exatamente essa mudança de várias energias, Plutão, Urano, Netuno, Saturno, Júpiter esse ano, todos eles estão mudando de signos, mudando de energia. E aí tem uma parcela que quer que essas mudanças aconteçam e tem uma parcela que não quer que as mudanças aconteçam porque não sabe o que vai vir. E tem coisas que precisam, né, permanecer e tem coisas que precisam mudar. Então, e aí começa esse processo de polarização. Né? Então é um período bastante difícil que a gente está passando, né? É um período de muita mudança e que a gente tem que, de certa forma, assim, tem que refletir, tem que pensar bastante o que é que está acontecendo antes de tomar um posicionamento. O importante é que agora a gente não fazer um efeito manada, né? Tá todo mundo indo por ali, então eu vou por ali. Tá todo mundo falando disso, então eu vou falar sobre isso. Essas coisas precisam ser bem equilibradas, assim, mas é complicado, né? Mas isso é outra... isso dentro desse sentido do que a gente está vendo nos eixos, tem muito a ver com essa questão, né? Aqui não está havendo uma mudança, está havendo uma mudança de energia, por exemplo, está havendo uma mudança de energia de touro para gêmeos, está havendo uma mudança de energia de peixes para Áries, que é o caso do Saturno e do Netuno, está havendo que já houve essa mudança de energia entre Plutão, que agora está em Aquário, mas que
teve muito tempo em Capricórnio. Então, quem são as pessoas que estão agora no poder, mesmo que o Plutão entrou em Capricórnio? Ainda são pessoas capricornianas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esses atritos, né? Onde né, os grandes líderes estão ainda vivendo num momento capricorniano, enquanto que muita gente da população já está percebendo que há uma necessidade de mudança. Então, essas coisas começam a entrar em choque. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então, esse eixo Virgem-Peixe, só para a gente finalizar aqui, ele é o eixo em que eu tenho Virgem, que é exatamente aquele trabalhador dedicado, metódico, perfeccionista, observador, servil, né? E que é o grande artesão, versus Peixes, que é aquele signo completamente intuitivo, sensível, artista, né? Que lida com o imaginário, até com, de certa forma, uma certa inibição, né? Então, o Virgem, ele precisa aprender a quê? Ele precisa aprender a reconhecer o seu potencial, porque o Virgem, ele quer ser amado sendo útil e trabalhando, não importa o quanto ele trabalha, o importante é que ele esteja trabalhando, mas ele precisa reconhecer esse potencial, que esse potencial está ligado a esse Peixes, que para ele essas coisas estão muito, para Peixes, essas coisas mesquinhas, essas ninharias virginianas estão muito além já, né? E o Virgem precisa aprender a não se perder em detalhes. Enquanto que o Virgem é altamente detalhista, o Pisciano é altamente universalista, né? Ele vê tudo como um grande, né? Uma grande mistura, né? Por isso que Peixes tem tanta percepção e capacidade de observar tendências, né? A moda está ligada a Peixes, porque é ele que é o grande gerador de tendências. E o Peixes, ele precisa aprender o quê? Ele precisa aprender a ter rotina, a não fugir, ou seja, a evitar o escapismo, porque tem coisas que para ele são muito dolorosas e ele precisa enfrentar essa realidade e aceitar, né, isso que fere, né, a sua sensibilidade. Então, esses dois signos, eles estão ligados ao eixo das obrigações. Obrigações essas quais? Virgem, no sentido de ser útil à sociedade através da sua capacidade, método e prática, e Peixes, através de uma capacidade de solidariedade, de cooperação, comiseração com os outros, de espiritualidade, de ser o grande, digamos assim, servidor de caridade, né? de ser o mensageiro da fé, de trazer alívio para as dores dos outros. Então, esses são os 6 eixos que nós temos no nosso zodíaco, tá? Bom, eu vou enviar para vocês, eu ia mostrar aqui, mas eu não consegui, eu vou enviar para vocês um esqueminha, que é um esquema, por exemplo, signo de Áries. O signo de Áries é um signo cardinal, é um signo do elemento fogo, é um signo que está ligado à casa 1, e é um signo ligado ao planeta Áries, tá? Então, eu vou
eu vou mandar para vocês essa tabela com as associações todas. E aqui um detalhe interessante é que a astrologia tradicional, ela linka um planeta a cada signo. A astrologia moderna não linka o planeta a cada signo. A astrologia moderna fala de regências, tá? É quase a mesma coisa, mas a astrologia tradicional, ela linka aquele planeta ptolomaico, né? Ou seja, planeta que vai até Saturno, onde os transpessoais não estão ligados. Esse planeta, ele faz parte desse conjunto. A energia daquele planeta está muito ligada ao signo. Por exemplo, Marte é um planeta que está muito ligado ao signo de Áries. Está muito ligado à casa 1. Está muito ligado ao elemento fogo. E por isso que ele faz parte dessa estrutura na astrologia tradicional. A astrologia moderna não leva esse planeta tão em conta, né? Então, essas são algumas nuances, assim, de diferenças entre a astrologia moderna e tradicional. Mas eu gosto de trazer isso porque isso faz muito sentido e reforça o conceito do planeta quando eu linko isso de uma forma mais estruturada, né? Tá bom? Isso eu vou mandar para vocês ali pelo WhatsApp depois, tá bom? Beleza. Até terça-feira que vem, então. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, tchau. gente. Noite, Boa semana. noite, Até tchau. terça. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.